Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Antes de começarmos, gostaria de pedir a vocês para nos ajudar. Deixe seu joinha e inscreva no nosso canal, ok? Bem, vamos lá. As pessoas têm nos procurado e falado o seguinte: como que eu faço para ler a Bíblia? Como que eu faço para interpretar a Bíblia? O que eu posso fazer para a Bíblia me dizer alguma coisa? Bom, eu resolvi fazer então 3 vídeos. Nesses 3 vídeos eu vou mostrar para vocês uma forma simples, fácil de ler e interpretar a Bíblia, tá? Esse método é conhecido como leitura orante. Sim, isso mesmo, leitura orante. O que é leitura orante? Leitura orante é uma prática e método de oração, reflexão, contemplação, praticado pelos fiéis desde os tempos antigos, particularmente nos mosteiros beneditinos e cartuchos. Eu vou preparar para vocês um curso contando com esse vídeo nosso aqui, serão 3 vídeos. Eu tenho certeza que no final do terceiro vídeo vocês serão capazes de ler e interpretar a Bíblia. Para nós sabermos ler e interpretar a Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia, né? Então vamos conhecer a Bíblia um pouco? Bom, vamos lá. A Bíblia, existe 2 testamentos, ou a primeira versão, ou a segunda versão, ou o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento. Mas aqui nós vamos chamar de Primeiro Testamento e Segundo Testamento, tá bom? No Primeiro Testamento é uma coleção de 46 livros. Esses 46 livros trazem a narrativa da história do povo da Bíblia e foram escritos antes da vinda de Jesus Cristo. Já no Segundo Testamento, ele é formado por 27 livros. Nesses 27 livros, são narrados a experiência, ensinamentos de Jesus e a vida das primeiras comunidades cristãs, de onde elas vieram, como elas interpretavam a Bíblia. Esses 27 livros foram escritos depois da morte de Jesus Cristo. Com isso, considerando o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, a Bíblia é composta de 73 livros. Bom, o que é a Bíblia? A Bíblia é o livro sagrado de todos os cristãos. É a palavra de Deus que foi registrada por escrito para responder às grandes perguntas da humanidade e nos ensinar a viver. A palavra Bíblia, quase ninguém sabe, mas vem do grego e significa livro. Antes do nome Bíblia se tornar comum, ela era conhecida como as Sagradas Escrituras, né? E o que é testamento? Fala-se em testamento, o que é testamento? Testamento é o testemunho de tudo que Deus e Jesus Cristo ensinou, realizou para o seu povo. Bom, por que então que houve essa divisão de Bíblia de Primeiro e Segundo Testamento? Né? Vamos entender isso um pouquinho? Isso aconteceu para separar o período antes e depois de Cristo. Simplesmente foi só por isso. E qual a diferença da Bíblia Católica e da Bíblia Evangélica? Essa pergunta é constante, né? Por que existe Bíblia Católica e Bíblia Evangélica? A Bíblia Evangélica tem apenas 66 livros. Por que isso? Porque Lutero e principalmente seus seguidores rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiásticos, primeiro e segundo livro de Macabeus, além no livro de Esther, o capítulo 10, versículos de 4 a 16, e no livro de Daniel, eles rejeitaram o capítulo 3, de 24 a 20, e no livro 13, 14, tá certo? Foi só por isso que é essa diferença. Os protestantes tiraram esses livros. Agora, como que surgiu essa divisão de capítulos? Por que a Bíblia tem tanto capítulo, né? Bom, a Bíblia Sagrada foi dividida em capítulos no século XIII, entre os anos de 1234 e 1242, pelo teólogo Stephen Langton, então bispo de Canterbury, na Inglaterra, e professor da Universidade de Paris, na França. A divisão do Primeiro Testamento em versículos foi estabelecida por estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, chamadas de Mesoretas, com hábitos monásticos, ascéticos. Os masoretas dedicavam sua vida à recitação, cópia das Escrituras, bem como a formulação da gramática hebraica e técnicas didáticas de ensino do texto bíblico. Foram eles que, entre o século 9 e 10, primeiro dividiram o texto hebraico em Primeiro Testamento, em versículos influenciados pelo trabalho dos masoretas no Primeiro Testamento. Um impressor francês, presta bem atenção, gente, um cara francês, Robert Etienne,
dividiu o Segundo Testamento em versículos no ano de 1550. E até boa parte do século XVI, as Bíblias eram publicadas somente com os capítulos. Foi assim, por exemplo, com a Bíblia de Lutero, traduzido para o alemão em 1530. A primeira Bíblia a ser publicada, incluindo integralmente a divisão de capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra, lançada em 1560 na Suíça. Os primeiros editores da Bíblia de Genebra optaram pelos capítulos e versículos, vendo nisso grande utilidade para harmonização, localização, comparação de passagens bíblicas. Agora, o interessante é que, em português, a primeira edição do Segundo Testamento foi de João Ferreira Almeida, em 1681, e foi publicada com a divisão de capítulos e versículos. Nosso primeiro vídeo termina aqui. Não vou deixar ficar muito grande, porque senão fica muito cansativo. Eu espero que vocês gostem, leiam, ouçam, né? Busquem a Bíblia, olhem, entendam um pouquinho da Bíblia, que eu passei para vocês, comecem a entender um pouquinho como que a Bíblia surgiu. E no próximo vídeo eu vou introduzir para vocês a leitura orante, como ela é feita, como você pode fazer, como você vai introduzir a leitura orante na sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, o Senhor vos acompanhe.